É isso, então, começando agora sim a nossa aula de revisão para o concurso TRE Pernambuco, revisão de informática, como eu disse, sempre falando aqui ainda sobre o Excel 2003. Então, quero colocar na tela o Excel 2003 para vocês e nós vamos começar agora colocando em jogo aqui a ideia de algumas fórmulas e funções importantes e como resolvê-las dentro do Excel 2003. Então, vamos colocar aqui o valor 2 nesta célula A1, vamos colocar aqui 3 na célula B1, 5 na célula C1 e agora aqui embaixo vamos colocar 7, vamos colocar aqui também 8 e 6 e mais abaixo aqui mais alguns valores, vamos colocar aqui o 1, o 9, vamos ver qual faltou aqui, e o 4. Perfeito. Agora nós temos diversos valores em 9 células aqui dentro da nossa planilha e com esses 9 valores agora nós podemos realizar algum trabalho com algumas fórmulas e funções que são bem importantes. Por exemplo, a primeira função que nós vamos ver a partir de agora é uma função chamada soma. Para construir a função soma, o usuário coloca o cursor onde deseja construir a fórmula, coloca o sinal de igualdade para começar a função e aí digita o nome da função soma, abre parênteses, e aqui eu vou fazer um primeiro exemplo usando soma, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, B2. Então está aí a minha função soma igual soma, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, B2. Quando nós colocamos o ponto e vírgula em uma função soma, isso significa que desejamos somar o valor que está na célula A1, observa comigo, que é 2, e o valor da célula B2, que é 8, porque o ponto e vírgula ele separa os argumentos de uma função. Então, a leitura de uma função soma, onde tem igual soma A1, ponto e vírgula B2, é a leitura de soma A1 e B2. A1 vale 2, B2 vale 8, então agora nós pressionamos Enter e o resultado aparece como sendo 10. Ok? Esse é um exemplo mais simples que nós temos de função soma, onde nós realizamos esse exemplo de função soma justamente somando uma célula e a outra. Por isso, igual soma, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, B2. Ok? Esse então é o primeiro exemplo bem importante aí que nós realizamos desta função soma. Só um minutinho aqui, já continuamos a nossa transmissão, só para fazer rapidamente uma conferência. Um minutinho a mais aqui, a gente só faz uma conferenciazinha. E aí já estamos aptos a demonstrar o funcionamento de novo. Ok? Beleza? Então vamos lá, dando continuidade ainda à história aqui da nossa função soma. Agora eu quero mostrar para vocês o que acontece quando nós trocamos o ponto e vírgula por 2 pontos. Acompanha comigo agora, em vez de colocar A1, ponto e vírgula B2, agora eu vou digitar igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos B2. A diferença é que quando colocamos o 2 pontos na função soma indica intervalo. A leitura desta função igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos B2, passa a ser a leitura de A1 até B2. Agora é a soma de A1 até B2. Isso porque a ideia da função soma, quando colocamos 2 pontos, é somar de um intervalo até de uma célula até outra célula, identificando um intervalo. Então, quando eu coloquei igual soma A1, 2 pontos B2, o meu desejo aqui é somar da célula A1, que vale 2, até a célula B2, que vale 8, e todas que estão entre elas. E a soma, então, de A1 até B2 e B2 até A1 é justamente o resultado que está aparecendo ali, igual a 1, 2 pontos B2, 2 mais 3 dá 5. Aí temos mais 7 mais 8, que o resultado deu 20. Aí, observa comigo então de novo, quando eu botei A1, 2 pontos B2, agora a soma de 2 mais 3 mais 7 mais 8, que o resultado deu 20. Agora passou a ser a soma das 4 células, que vai da célula A1 até B2, todas essas 4 células que compreendem o intervalo.
Percebe que quando colocamos a 1 ponto e vírgula B2, foi a soma só de 2 e 8. Observa de novo comigo. Ó. Quando coloquei a 1 ponto e vírgula B2 e pressionei Enter, a soma de 2 e 8 deu 10. Mas quando no lugar eu coloquei 2 pontos, aí ficou A1, 2 pontos B2, A1 até B2. E aí foi a soma de todo este intervalo, somando A1 até B2 e todas que estavam entre elas. Então, entrou A1, entrou B1, entrou A2, entrou B2. E o resultado da soma de 2, 3, 7 e 8, quando pressionamos Enter aqui, apareceu o resultado 20. Ok, tranquilo, sem problemas, aqui bem identificado a ideia. Mas agora, pessoal, eu gostaria de fazer um outro exemplo. Acompanha comigo. Em vez de construir uma função soma, no lugar desta função soma, agora nós vamos construir uma função média. Igual média, abre parênteses, vamos colocar de novo A1 ponto e vírgula B2. Lembrando que o ponto e vírgula é quem separa os argumentos. Então, quando eu coloquei a função igual média, abre parênteses, A1 ponto e vírgula B2, agora o meu pedido é para fazer a média aritmética da célula A1 e B2. Lembrando que o ponto e vírgula separa argumentos. Então, é a média de A1, que vale 2, e B2, que vale 8. 2 mais 8 dá 10, dividido por 2 argumentos que estão sendo referenciados. Então, é 10 dividido por 2. Para descobrir essa média, o resultado é 5. Percebe de novo? Primeiro obtivemos o resultado da soma, porque nós acabamos somando aqui 2 e 8, e 2 e 8, o resultado da soma foi 10, e 10 dividido por 2 células que estavam sendo referenciadas, o resultado da média foi 5. Então, quando fazemos a média, primeiro temos que realizar a soma. 2 e 8, 10. 10 dividido por 2 células que estavam sendo referenciadas. 10 dividido por 2, o resultado da média foi 5. Agora, vamos fazer uma outra experimentação. Acompanha comigo. Vamos mudar um pouquinho aqui a história desta nossa função média. Vamos colocar diferente agora. Acompanha no passo a passo. Vou colocar agora média, abre parênteses, B2, observa, 2 pontos C3. Então, agora eu alterei o intervalo e alterei também as células indicadas, porque agora eu coloquei B2, 2 pontos C3. Lembrando que o 2 pontos, como já foi dito aqui, é aquele que identifica o intervalo. Então, quando eu coloco média B2, 2 pontos C3, agora o meu desejo é somar da célula B2, que vale 8, até a célula C3, que vale 4, e todas que estão entre elas nesse retângulo, nesse intervalo. Então, aqui, nesta média B2, 2 pontos C3, a leitura é fazer a média aritmética da célula B2 até a célula C3 e todas que estão entre elas, compreendendo esse intervalo, que é este retângulo que eu estou mostrando aqui. Em primeiro lugar, nós temos que realizar, então, a soma destes valores, né? Então, vamos lá. Se nós formos somar esses valores, somando o 9, o 8, aqui já somando 9 e 8, já temos aqui 17. Né? Mais 6, mais 4, vamos ter 27. E agora nós precisamos pegar esse 27, dividir por 4 células que estão sendo referenciadas para obter, então, o resultado da média aritmética, é claro, que dá 6,75. Observa de novo porque chegamos ao resultado de 6,75. Novamente, já que eu tenho média B2, 2 pontos C3, então nós temos a média da célula B2 até a célula C3 e todas que estão entre elas. Isso porque o 2 pontos indica intervalo, é de B2 até C3. Beleza. Primeira coisa na média é fazer a soma. Então, nós realizamos a soma aqui de 8 mais 9, que deu 17, mais 6, mais 4, que deu 27. 27 foi o resultado da soma. Como o intervalo tem 4 células, agora eu tenho que pegar o resultado da soma, que foi 27, e dividir por 4 células que estão sendo referenciadas nesse intervalo. E 27 dividido por 4, vamos obter o resultado de 6,75 para essa nossa função média. É isso aí que nós temos que cuidar muito, então, essa parte relacionada à média e à soma, quando tem 2 pontos e quando tem ponto e vírgula, ok?
Beleza, pessoal. O que mais nós temos que saber sobre essas fórmulas e funções que nós temos no Excel? Já falamos aqui de 2 exemplos com a função soma e já falamos também de 2 exemplos aplicando a função média. Agora nós vamos fazer um exemplo usando uma função chamada máximo. Máximo. Vamos aqui fazer um exemplo, então, da nossa função máximo. O que faz a função máximo? A função máximo é aquela que retorna o maior valor numérico indicado. Então, se eu tenho uma função máximo, nós vamos desejar como resposta descobrir qual é o maior valor numérico indicado dos seus argumentos. Por exemplo, se eu colocar igual máximo A1, C3, fecha parênteses, qual é o meu pedido com essa função máximo? Igual máximo, abre parênteses, A1, C3, fecha parênteses. Aqui o meu indicativo é descobrir qual é o maior valor do intervalo que vai da célula A1 até a célula C3. Porque o 2 pontos significa intervalo. Lembra? O ponto e vírgula separa os argumentos e o 2 pontos é intervalo. Então, quando eu coloco igual máximo, abre parênteses, A1, C3, o meu pedido é descobrir qual é o maior valor que vai do intervalo de células A1 até C3. E aí, de C3 até A1, na verdade, compreende todo esse intervalo que eu estou mostrando aqui para vocês. Observa, ó, da célula A1, que vale 2 aqui, até a célula C3, que vale 4, e todas compreendidas dentro do intervalo que está nesse retângulo azul que nós estamos enxergando aí. Então, na verdade, eu estou pedindo o máximo de todas estas células indicadas, isto é, qual é o maior valor numérico do intervalo que vai de A1 até C3. E, obviamente, ali ó, o maior valor numérico destas células é 9. É 9. Então, quando eu der Enter agora, o resultado que aparece foi 9. Porque a função máximo tem essa ideia, retornar qual é o maior valor numérico indicado nos seus argumentos. E, nesse caso, os argumentos tinham um intervalo, A1, C3. Então, ele estava solicitando qual era o maior valor numérico do intervalo que vai da célula A1 até C3, e o maior valor numérico, de fato, era 9. Bem, nós podemos usar uma outra função, vamos usar aqui, chamada função mínimo. Observa comigo agora, no lugar da função máximo, agora eu vou digitar aqui uma função chamada mínimo. Digitei igual mínimo e a mesma coisa, vamos colocar lá A1, C3. Só que agora, em vez de função máximo, coloquei a função mínimo. A função mínimo é aquela que retorna o menor valor indicado dos seus argumentos. Se a função máximo A1, C3 respondeu 9, porque 9 era o maior valor, a função mínimo é aquela que retorna o menor valor indicado nos seus argumentos. Então, do intervalo A1, C3, que é esse retângulo que eu estou mostrando aí com todos esses valores, qual é o mínimo? Qual é o menor valor numérico? De fato, aqui o menor valor numérico, então, é 1, 1. E aí, quando eu der Enter, a resposta que eu vou obter é 1 para esta função mínimo. Observa de novo, então, mínimo A1, C3 vai da célula A1 até a célula C3, compreendendo todas que estão entre elas no intervalo A1 até C3. Dentre essas células do intervalo, o mínimo, o menor valor numérico é 1. E aí, quando eu dei Enter aqui, a resposta foi 1 para esta função. Bem tranquilo aqui, sem problema nenhum. Então, entender por que a função mínimo retornou 1. Então, já sabemos a função máximo, que retorna o maior valor numérico, e a função mínimo, que retorna o menor. Bem, mas nós temos mais uma função interessante nesse assunto, que é uma função chamada maior. Na função maior, eu também vou colocar no primeiro argumento um intervalo. Vamos colocar de novo igual, maior, abre parênteses, A1, C3. Então, o primeiro argumento da nossa função maior é muito parecido com a ideia do que eu já usei antes. A1, C3, quer dizer, eu coloquei um intervalo. Assim como nos outros exemplos eu coloquei intervalo, na minha função maior agora, no primeiro argumento eu também coloco um intervalo. Quem separa argumentos é o ponto e vírgula. Então, aqui na minha função maior, eu vou colocar um ponto e vírgula, e no segundo argumento eu vou indicar 2. O que significa colocar no segundo argumento da função maior 2? Esse 2 que está no segundo argumento da função maior, vamos destacar ele aqui para vocês, esse 2, ele significa que eu quero o segundo
maior valor deste intervalo A1, 2.C3. Percebe? Esse 2 que eu estou destacando ali significa que eu quero o segundo maior valor desse intervalo. Porque se ali eu colocar 3 é o terceiro maior, se eu colocar 1 é o primeiro maior, se eu colocar 4 é o quarto maior. Então, como eu coloquei 2, o meu pedido aqui é o segundo maior valor desse intervalo. Vamos acompanhar comigo então. Qual é o primeiro maior valor desse intervalo? O primeiro maior é 9. Qual é o segundo maior valor desse intervalo? É 8. 8 é o segundo maior. Então, quando eu der Enter, agora a resposta para essa função maior foi 8. Porque a ideia da função maior é retornar um determinado maior valor. Nesse caso, o valor que eu queria era o segundo maior. Então, o usuário aqui pode escolher se quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior e assim sucessivamente. Eu coloquei 2, indicando que eu quero o segundo maior valor, por isso a resposta foi 8. Se eu colocar 3, vamos fazer um teste aqui. Ó. Se eu colocar 3, aí isso significa que eu quero o terceiro maior. O primeiro maior é 9. O segundo maior é 8. O terceiro maior desse intervalo é 7. Então, como eu botei 3, eu estou pedindo o terceiro maior, que nesse caso é 7. Vou pressionar Enter e essa é a resposta que aparece, 7. Porque aqui eu pedi o terceiro maior. Se eu colocasse aqui 1, o 1 significa que eu quero o primeiro maior. Então, agora que eu coloquei 1, é o primeiro maior, e o primeiro maior é 9. Então, eu pressiono o Enter e o resultado foi 9, porque eu pedi o primeiro maior. Perfeito. Agora, vamos fazer isso numa função chamada menor. Observa agora comigo, em vez de usar a função maior, agora eu vou escrever ali, ó, menor, abre parênteses, vamos botar o mesmo intervalo, A1, 2.C3, e agora vamos botar ponto e vírgula 2. Isso quer dizer que eu quero agora o segundo menor. O primeiro menor é 1 e o segundo menor é 2 mesmo. Então, eu pressiono Enter agora e na função menor o resultado deu 2, porque agora eu pedi o segundo menor valor deste intervalo. Ok? Entendido? Então, aí nós conseguimos aprender o funcionamento da função soma, da função máximo, da função... aprendemos a função soma, a função média, aprendemos a função máximo, a função mínimo, a função maior e aprendemos aqui também a função menor. Quer dizer, nesta revisão de hoje conseguimos aí revisar aproximadamente até agora 5 funções, né? Vamos continuar que tem outras funções que são interessantes também. Vamos falar de uma função chamada função C, que é uma função de análise lógica. Acompanha comigo passo a passo. Igual C, abre parênteses. O primeiro argumento da função C contém um teste lógico. Então, no primeiro argumento, colocamos um teste lógico, que é o teste que vamos avaliar como sendo verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu colocar A1 igual B1, isto já é um teste lógico. Quando no primeiro argumento eu digo que tem que ter um teste lógico, é um teste do qual eu tenho que avaliar dentro da função C e responder se ele é verdadeiro ou falso. Por exemplo, A1 igual a B1. A1 vale 2 e B1 vale 3. Então, eu estou perguntando no meu teste lógico aqui se 2 é igual a 3. E a isso eu vou ter que responder se é verdadeiro ou falso. Mas se eu responder que o teste lógico é verdadeiro, a resposta vai ser encontrada no segundo argumento. Então, por exemplo, se no segundo argumento eu coloco B3, se eu responder verdadeiro para o teste lógico, eu tenho que responder o que está no segundo argumento, que nesse caso é B3. Agora, se eu responder que aquele teste lógico é falso, aí eu tenho que responder o que está no terceiro argumento, que nesse caso eu vou colocar aqui C3. Observa como ficou construída a minha função C. Ela tem 3 argumentos. O primeiro argumento, A1 igual a B1, é um teste lógico. O segundo argumento é o valor se o teste lógico for verdadeiro. Isso quer dizer que se o teste lógico for verdadeiro, eu tenho que responder o que está em B3. Porque o segundo argumento da função C contém a resposta se o teste lógico for verdadeiro. Então, se for verdadeiro o teste lógico, eu tenho que responder o que está no segundo argumento, que é C3.
Agora, se o teste lógico for falso, aí então eu tenho que responder o que está no terceiro argumento, que nesse caso é C3. Então, teste lógico verdadeiro responde o que está no segundo argumento, que nesse caso é B3. Se o teste lógico for falso, responde o que está no terceiro argumento, que nesse caso é C3. Então, vamos avaliar o teste lógico para descobrir se nós vamos responder o que está no segundo argumento, que é B3, ou o que está no terceiro argumento, que é C3. Vamos avaliar? O teste lógico diz A1 igual B1. Bem, quanto vale A1? A1 vale 2. Quanto vale B1? Vale 3. Então, eu estou avaliando se 2 é igual a 3. Verdadeiro ou falso? Falso. 2 não é igual a 3. Então, eu avaliei o teste lógico como falso, porque 2 não é igual a 3. Quando eu digo falso, eu vou direto para o terceiro argumento, que é o valor se o teste for falso. E no terceiro argumento, eu estou encontrando C3. C3. E C3 vale, observa comigo, 4. Coluna C, linha 3, C3 vale 4. Então, quando eu der Enter, a resposta da minha função C tem que ser 4. Porque eu respondi verdadeiro ou falso para o teste lógico, respondi falso. E quando eu respondo falso para o teste lógico, eu tenho que ir para o terceiro argumento, que é o argumento se o teste lógico for considerado falso. E no terceiro argumento eu tinha C3, e C3 vale 4, e então eu pressionei Enter e o resultado que apareceu foi 4. Mas vamos mudar um pouco a nossa função C. Acompanha comigo a construção de novo. Vamos fazer um outro exemplo agora. Agora eu vou colocar igual, SE de novo, e vou construir um outro teste lógico. Nesse teste lógico, eu vou colocar A2 menor maior B2. Esse é o meu teste lógico. Ponto e vírgula. No segundo argumento, vou colocar a resposta se o teste lógico for verdadeiro. Vou colocar C1. E no terceiro argumento, a resposta se o teste lógico for falso. Vamos colocar A1. E vamos fechar parênteses. Acompanha que agora eu tenho no primeiro argumento A2 menor maior B2. Aqui tem uma coisa muito importante, pessoal, que eu preciso avisar vocês, é importantíssimo. Olha só, o sinal menor seguido do sinal maior, que está aparecendo ali na minha função C, significa diferença. Então, dentro do Excel, o sinal menor seguido do sinal maior significa diferente. Então, quando eu digo A2 é diferente de B2, por que eu sei que eu estou dizendo A2 é diferente de B2? Porque o sinal menor seguido do sinal maior no Excel significa diferente, diferença. E aí eu pergunto, A2 que vale 7, observa comigo, A2 que vale 7, é diferente de B2 que vale 8? Porque A2 vale 7, B2 vale 8. Então, ele está perguntando se 7 é diferente de 8. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque 7 é diferente de 8. Então, agora eu disse que o teste lógico é verdadeiro. E quando eu digo que o teste lógico é verdadeiro, eu tenho que ir direto para o segundo argumento. Porque o segundo argumento é o argumento que contém a resposta se o teste lógico for verdadeiro. Isto é, se teste lógico for verdadeiro, vai para o segundo argumento. E no segundo argumento eu tenho C1. E C1 é coluna C, linha 1, que vale 5. Então, agora, quando eu pressionar Enter, o resultado que aparece para essa fórmula é 5. Isso porque eu disse que o teste lógico é verdadeiro. E quando eu digo que o teste lógico é verdadeiro, eu tenho que pegar o valor que está no segundo argumento, que é o argumento que contém a resposta se o teste lógico for verdadeiro. Por isso, eu respondi C1 e C1 vale 5. Por isso, essa foi a minha resposta para essa questão. Então, é bem importante que a gente entenda muito aí como funciona a nossa função C. Bem, pessoal, com isso nós conseguimos revisar aqui mais uma função do Excel 2003. Não perde as próximas aulas, porque nas próximas aulas nós vamos continuar revisando mais e mais funções aqui do nosso Excel 2003, nessa revisão para o concurso do TRE Pernambuco, ok? Agradeço a todos que acompanharam a nossa aula e participaram. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!